Meu nome é Artênio de Oliveira. Eu nasci em 20 de junho de 1940, em Pindoba, Poço Maribondo. Lá fiquei garoto, aí fiquei rapaz de lá. Aí meu pai, nessa época, ninguém não tinha terra, trabalhava de arrendeiro. Aí de lá, quando já fiquei fulengo, aí saímos, fomos morar em Anarias. Meu pai, José Claudinho de Oliveira. Minha mãe, Otília Zeferino. Não, meu pai falava que conheceu ela era de Anadias e ele de Pindoba. Aí lá foi quando eles se consagraram a se casar, né? Aí foi quando construiu nós, a família. Nós morávamos numa casa de tapa, uma casa grande na época. O papai tocava 8 baixos. Era o sanfoneiro, tocava 8 baixos, só que ali não podia passar ninguém por ele, passasse, entrar no cinturão. É porque não podia, como está nós aqui, não podia passar. Eu passei uma vez, levei uma surra que foi mole. Então ali, criamos em cima daquilo e fomos se construindo e criou a família. Em riba do trabalho, o trabalho era roça, lá. Trabalhava aquela roça de milho, feijão, macaxeira, mandioca. Não se falava em outra lavoura, a lavoura era essa, era a fatura. Aí criava os animaizinhos dele, cabra, ovelha, essas coisas, para fazer a matança. E aí dali a gente seguiu, e quando ficamos, a escolaridade da gente foi muito pouca para a escola, para o estudo. Nós saía. A professora nessa época andava montada a cavalo e nós de pé, aquele camboio, tudinho atrás, caçado naqueles tamancos, pisando no chão, que era uma cavaleira, para ir para a escola. É um pouco distante, muito distante da escola. Quando chegava da escola, o papai ia trocar a roupinha, vamos tomar um banho, comer e vamos para a roça. Aí dava cada um uma enxadinha, dava uma enxadinha a gente. A gente ia para a roça, para mandioca, algodão, tratar da roça. A mamãe, quando nós terminávamos ali, que vinha à noite, a mamãe estava nós para rezar, para depois estudar a lição do outro dia. Foi assim que criou nós. A gente não tivemos, eu não cheguei a ter, assim, vantagem de dizer que tem essas coisas em mão, não, porque o papai não possuía a terra, era mais arrendeiro. Arrendeiro é uma área de terra, aí a plantar por um tempo e pagar a renda com algodão. É alguma coisa da roça que o patrão, o dono da terra, recebia em favor daquela roça, daquele terreno que trabalhava. Era assim que a gente criava. Sabe de onde nós vendia chapéu? A cidade que a gente vendia? Novo Lino. Nós morávamos num lugar chamado Cocazinho. Pouco mais vendemos, porque aqui não tinha o material que tinha lá de onde nós morávamos. E lá trazia a feirinha na cabeça. Era longe, rapaz, na perna. Eu e a mamãe. Todo canto que eu ia, ela ia mais eu. Papai morreu com 87 anos. A minha mãe morreu com a faixa de... Não chegou a 80 não, a minha mãe. O papai deu um problema nele. Ele torrava muito sangue. Aí como quem foi o começo de um câncer nele. E a minha mãe foi um caroço também. Ela rezava muito, era rezadeira, a minha mãe. Aí ela, desse caroço, morreu. A gente, irmão, eram sete irmãos. Antônio, Deusdete, Hilda, Alta, Zélia, Expedite e Socorro. No candeeiro, naquele tempo. Era a candeia. Uma candeia ali no meio e com aqueles pavião para fazer a luz. Não existia energia nessa época, assim não. A água era nos açudes. E os açudes, o rio, para pegar água para beber, tomar banho, fazer todas as obrigações. Todo mundo trabalhava. Eu trabalhei muito, mas a minha mãe,
ela fazia chapéu de palha. Aí eu aquelas tranças, aí eu fazia aquelas tranças, eu não tinha esse problema na mão. Aí eu fazia aquelas tranças e colocava para ela, passava a noite todinha trabalhando. Ela ia para a feira, levava aquele chapéu, vendia, aí quando acabava trazia a feirinha para casa. Aí trabalhava toda semana. Palha de coqueiro aricuri. É o coqueiro aricuri, que dava aquele chapéu. Então a gente ali seguia, né? Aí ela fazia aquilo ali e todo mês a minha camisa aqui era rasgado o sobaco da camisa, o molde de palha e fazia a trança para ela fazer o chapéu. E ali era uma profissão nossa, toda semana, até aquela palha no sol para secar, e ripava ela, dizia, aí, eu quero essa trança feita. Aí eu fazia a trança e ela mesmo fazia o chapéu, numa forminha, costurando ali o chapéu. E assim a gente foi quando foi cada um ficando rapaz. Aí chega uma idade assim de seus 15 anos, 16 anos lá. Era a maioria da família toda naquele local. A feira era em Viçosa. Aí a gente aqueles caras andavam a cavalo. O cavalo estava cangaiado no cavalo, estava 2 caçoar. Aí estava aquelas mercadorias vender em Viçosa. Lá na Viçosa. Papai num cavalo de sela e eu em cima do cavalo ali, tendo mais a minha mãe, tendo aquela carga de abroba, feijão, às vezes galinha, levava para a feira, criava muito e levava aquelas galinhas para a feira para fazer o trocado. Arapiraca, a gente via falar em Arapiraca, que era um lugar quase igualmente a São Paulo, falar em Arapiraca. Quando é o ano que a gente plantou a roça, aí veio uma seca, não criou a roça bem. Aí a gente, papai disse, vamos embora daqui. Aí vendeu tudo lá, Deus chegou para lá por pouco dinheiro, aí saímos para ir para São Paulo. Quando chegamos aqui em Arapiraca, o carro era o pau da arara, chamava pau da arara no caminhão. E a gente, ficamos naquela igreja aí do Caçadão, estava em construção. Nos alojamos ali, todos nós, a família todinha ficou ali. Aí eu olhei, o papai deu uma febre dele, adoeceu, ficou lá. Aí eu digo, e a gente, quem morre tuia tuia é cobra. Eu falei, né, eu fulengão já, eu digo, vou caçar um canto, que aqui é igualmente a São Paulo, para trabalhar. Aí segui, de cabeça abaixo fui parar na estação. Lá, quando cheguei lá, tinha um bocado de senhores assim, esperando o trem quando chegava, para pegar pinhão para trabalhar na roça de fumo. Aí eu cheguei lá, eu disse, quem é dos senhores que quer uma família para trabalhar? Aí saiu um velhinho assim, baixinho, o seu Ginu, pai do seu Heraldo. Ele tinha um depósito de bebida, o seu Heraldo, o filho do seu Ginu. Aí disse, quantas pessoas são? Aí eu falei o pessoal que era, a quantia. Ele disse, conhece do trabalho? Eu disse, trabalho de roça conhece, nós queremos na roça. Aí ele chegou, passou um carroceiro, eu me lembro de tudo isso. Aí ele chegou e disse, pega esse garoto aqui e vai lá na igreja pegar a família para trazer aqui para mim. Começamos de lá, viemos morar aqui na Lagoa da Pedra, do outro lado da Pirucaradu, e aquela região ali chama Lagoa da Pedra, município da Canoa. Lá do Riacho. Para cá, Arapiraca, para lá. Só que a gente morava no lado de lá, o terreno era lá, na parte de lá, mas trabalhava com um banco de Arapiraca. Aí sim foi. Tem as cacimbas ali embaixo, né? Aquelas casas nas cacimbas. Trouxe nós, aí levou para lá. Quando chegamos lá, a esposa dele, do seu Genu, disse, essa família de gente não vou botar lá na fazenda não, que é aqui, ali, que é do seu Zé Alexandre hoje. Aí essa família de gente eu não vou botar na fazenda não, vou deixar eles aqui. Aí tem uma casona grande, atrás tinha um cercado, e tinha um açude. Aí ele perguntou se eu sabia tirar leite, eu disse, eu sei. Agora eu não sou de tirar muito leite não, mas 2, 3 vacas eu tiro o leite. Aí eu pegava aquela vaquinha, tirava o leite, ver se ele vinha com um barinho. Aí
Que para lá e de lá viemos para a fazenda aprender a trabalhar no serviço de fumo. Aqui. No seu, onde é do seu Zé Alexandre hoje, ali. E nós dali, ficamos por lá. E de lá viemos aqui para o Avessi. Seu Avessi, filho do Finalino de Paulo. O homem que deu a carreira do Lampião. Fazendo o açude, e o Lampião ia pegar ali, ele enganou o Lampião e saiu na rua, todo cortado. E nesse tempo tudo era espinho, daqui para lá, não tinha negócio à vantagem de hoje não. Era tudo mato fechado, nessa época. Cada farinha, tem escurinho aqui, caiu. Eu com a mão só. Era aquela roda, um cabo de um lado, outro de outro, ali. E a gente puxava, a mulher, a cevadeira ficava lá, 2 caçoados de mandioca, embaixo, tinha aquele cordão para puxar a roda, e lá puxava o motor. Oxe, ficava o rastro da gente embaixo no chão, o suor, e eu aqui com a mão. Chegava a sair sangue da mão, puxando a roda. A feira tinha. A feira era ali no centro do comércio embaixo. Tinha muita banca de caçado ali. Tinha a feira do bode do outro lado. Que eu ainda vendia umas ovelhas lá. Tinha a banca, que era a casa de banco. Era caçado, roupa, tudo ali, que eu fiz da igreja. Na Senhora do Banco Conselho embaixo. Ali era o ritmo da feira. O peixe, tudo, a farinha no mercado. No mercado. Mercado Velho, ali era a outra feira de tudo, não faltava as coisas. Contador de roda, rapaz, os contadores de roda, pagode, dançava, todo mundo lá, ainda hoje tem, ali na praça, ali no Correio, né? Ali era o violeiro, olha, era 2 carreiras de velhinho pedindo, rapaz, naquele tempo, com as cuinhas. Eu passava ali na frente da igreja, de um lado e outro, aquela carreira de velhinho, tudo sentado. Que não tinha negócio de aposento naquele tempo. Era um negócio triste, para o cara atravessar e aguentar, precisa ter muita fé para vencer a coisa. Então a gente passou por tudo isso e seguimos. Mas era assim. Aí quando veio a história do aposento, aí virou muito a situação de todo mundo. Que hoje eu vivo do aposento hoje. Tinha o aterro da Lagoa lá, que chamava, a oleria. Pronto, aqui, ali hoje tem o Nena. Ali era uma oleria ali. Nós tínhamos lá no Seu Zé Juvino ali, outra oleria. Aí fazia aqueles tijolo comum. Esse salão foi feito todo de tijolo comum. A delegacia embaixo, ali, lá embaixo. E por trás chamava ali, que é hoje o César Cunha, né? Que fala ali, né? Ali era chamava o riacho, passava aquele rio pro Piauí, descia, quando dava as enchentes, enchia tudo d'água ali. Ali era, não, com licença da palavra, a história do cabaré velho, né? Tinha lá embaixo. Ali eu andei muito ali. Era, rapaz, ficava por ali, de noite ia pro cinema. Quando nós moramos nas Cacimbas, lá. Naquela ficava lá do começo da história do São Genu. Aí eu de noite ia pro cinema lá, tinha as neguinhas por ali, a gente ficava por ali conversando, ficava lá. Aí passava aquele filme naquele telão, né? Lá dentro a gente assistia, era negócio um filme de amor, um filme de pistolagem, essas coisas todo dia apareciam. A gente ficava com medo, achava que ia cair por cima da gente. É tudo isso, rapaz. Porque ali, muitos tempos ali, eu ia ao cinema ali. De pé, todo mundo de pé. Olha, a gente pegava o caçado, aquecia o cambojo aqui. Aí pegava o caçado e botava nas costas. Chegava lá, ia pro riacho, lavava os pés e caçava o caçado e ia pra festa. Não tinha negócio de carro não, era todo mundo de pé. Cambojo de aqui pra lá. A festona bonita, a Senhora Aparecida, vinha a procissão.
aquele mundo de gente, a gente tinha procissão. Quando começou aquela história da Nicaraga, não era? Que era na época da Célia Rocha, eu ia para ali, eu ficava lá em riba daquele palanque, lá em cima. Era divertido, divertido, eu dei muito. Padre Damião me confessou na Vila São Francisco. Eu era solteiro ainda, quando o Padre Damião me confessou. Eu tinha a maior vontade de conversar com o Padre Damião. Muita gente, aquele multidão de gente. Quando o Padre Damião estava, uma multidão de gente. Aí eu, quando fui confessar, chegou a hora dele me confessar, ele estava cochilando já. Aí botou a mão na minha cabeça. Aí eu comecei a conversar, estava especado. Aí o Padre Damião, era, sabe que hora? 2 horas da madrugada, lá na vila. O Padre Damião. Damião era um padre que chamava o meu mundo de gente para acompanhar ele. O Padre Damião. Era coisa bonita. Ela era mais velha que eu na época, e a minha idade, quando eu tinha 19 anos, quando eu conheci ela. Ela chamava Joana, tá ali, Joana Zufino Oliveira. Aí eu comecei a trabalhar e ficamos lá. Ela ia passar lá em casa para pegar água. Do outro lado da casa da gente era uma barragem. Aí todo mundo pegava água lá. Ela passava e eu fui me engraçando dela e falei para namorar com ela. Falei, ela só tinha mãe, a dona Josefina. É da família dos Cajuzinha. Ela, seu Zé Cajuzinho, seu João Cajuzinha, conheci todos eles. Andei lá na casa deles. Lá, aí tem um pau-ferro, embaixo tem um açude. Pronto, ali na frente de cá era um terreno deles. Ali andei ali. Primeiro carro a gente andava para a feira de Arapiraca ali por dentro. Sendo matador e chegava lá. Ali hoje é o açude da Denox. Ali era o caminho da gente. Aí a gente ficamos lá e até quando ficamos, rapaz, casamos ali mesmo. Aqui, depois que me casei, a minha esposa tinha uma herança. O padre que me casou foi o finado padre Toninho, mas a igreja foi na outra debaixo do comércio. Era ali. Porque a gente ficou na fazenda do seu Lindo e Paulo. E do outro lado era a terra delas, da mãe dela, né? Da minha esposa. Do outro lado tinha um terreno grande dela. Aí tocou para ela 10 tarefas da terra. Aí a gente, quando se casou, fiquei trabalhando lá na terra e eu disse, eu não vou morar na sua parte de terra, não. Eu vou trabalhar e vou comprar uma tira de terra. Aí fiquei trabalhando mais ela, aí comprei 5 tarefas. Ela trabalhou, era trabalhadeira minha. Chegou a trabalhar a mim no Curral de Fumo, a dona Joana. Vim morar ali com a Avessi. Quando eu me casei, não tem essa igreja nossa aqui? Aí que o papai morava aqui. Primeira feira que eu fiz foi confinado com o padre Daci. Aqui, Daci Camilo. Era irmão do seu Gabriel. E daqui a gente saiu, eu fui morar lá. Na beira do açude tinha uma casinha. Aí o senhor Avessi disse, venha para aqui tomar conta desse açude e venha morar aqui. Pronto, fui casei e morei ali. Dali eu saí já para minha terra. Mais de 60 anos casado. Primeiro filho, já tem 58 anos. Muito bom. Foi muito bom porque ainda hoje faz conta que eu estou vendo ela dentro de casa. Eu não fui muito sério com ela, não vou mentir. Né? Mas ela foi muito séria comigo, trabalhadeira, respeitava. Me respeitou o tanto que pôde respeitar da vida, até que foi viva. Nunca tive o que falar. Mas eu comecei, às vezes, arrumando umas namoradas e daí começou a mudar a história, né? Porque o homem é um caba meio enxerido. Então, às vezes, o caba arrumava umas bocadas e através disso, dos problemas dela, de saúde, que a mulher que ela tem 3, 4 abortos, ela não deve saber. Tem que ter, o caba ter o respeito por ela naquelas épocas e zelar e cuidar, né? Aí a gente somos o ser humano e também somos necessitados das nossas relações, na verdade, né? Então, às vezes, fazia alguma coisa besteira, era isso aí. Mas nunca deu um empurrão, graças a Deus, primeiramente, ela não tiver, sabe disso.
fazia o que podia, nós trabalhávamos unidos um com o outro. O real de um era o real do outro. E assim, foi assim que eu e o filho, acompanhando lá dentro, sempre digo meu filho e minha filha, não procure fazer nada errado, nunca fale alterado com seus filhos, porque está dando um mau exemplo. A gente tem que educar e dar o respeito. E que a criança, ela, quando é pequena, ela não tem um pensamento positivo. A gente está ensinando. E talvez que a gente ensina e ele vai se dedicando, ficando homem, também tomando aquela responsabilidade de ser um homem de bem ou a mulher de bem. Na verdade, né? Se criou 7, morreu 2, foram 13 e o resto foi aborto. Gilvão, Josival, José, Givaneide, Margarida, Josete e Zefinha. Uns em hospital, outros nasceu em casa. O meu primeiro, o que foi o Givão mais velho, ele nasceu em casa. Era a comadre Maria, chamava Maria, era a parteira. Cheguei lá de noite, bati na porta, aí ela chegou e disse, o que é? Eu digo, a minha mulher quer ganhar menino, diz que a senhora pega o menino de pé, daqui para lá de pé. Aí a senhora pega o menino e ela está lá aperreada. Ela disse, espera aí que eu vou já. Já tinha um nominho na frente da casa, né? Já tinha um nominho que ela fazia esse trabalho. Aí viemos. Aí chegou o cara, ganhou o menino, e assim foi. E a minha menina mais velha, das mulheres, ela ganhou em casa, não ficou boa, foi ficar boa no hospital. O hospital era o regional na época. E assim foi, as coisas foram andando e a gente foi ficando. Hoje eu tenho 2 solteiros. Tem um em São Paulo, tem 28 anos lá, e tem uma moreninha aqui. Estudei a Mobral. Estudei aqui. A Mobral aqui em Lagoa da Pedra. Aqui foi com o seu Mauro. Meu professor foi seu Mauro. Meu e dos outros meninos, alguém que estudou, mas eu já morreu. E cá, na Lagoa da Pedra, foi com a comadritinha. A comadritinha é madrinha do meu menino que está em São Paulo. Ela era professora. Eu estudei com ela lá na Lagoa da Pedra, ela era filha do seu Joné. Tinha um terreno lá também. Joné, acima da minha casa. Que eu morava lá na casinha de Itaipa, ali. Aí onde nasceu meu menino quase tudo, foi lá na casinha de Itaipa. Aí eu com o pé assim, terra com a casinha. Ele topava no telhado assim, sem pé. Juntava cobra. Na frente tinha a carreira de labirinto. Na frente da casa, de baixo a cima. E lá as cobras subiam de noite, eu estava deitado na mulher da salamanta, passando por o telhado. Com a carreira de tapa, a gente enchia as paredes de palha, para a chuva não derrubar o barro, e as cobras se arranchavam ali. De noite saía do lado do labirinto, as carreiras do labirinto sentavam ali. Sofrimento. Era boca de caieira que a gente restaura. E a gente tinha medo, se atirava, aí o papai, a gente tinha espingarda, naquele tempo chamava espingarda, né? E o chumbo, ele atraia a cobra, o chumbo. Aí putava, parece que ele sabia, era pistoleiro, aí acertava, aí caía lá o monte. Porque naquela época o fumo era o começo de Arapiraca. Arapiraca se criou e cresceu com o produto do fumo. O ouro preto que chamavam, né? Aí dava muito dinheiro. A feira e Arapiraca, ela cresceu demais através do fumo, ver as indústrias, ver o pessoal de fora, ver os alemão. Eu tinha um bocado de coisa, porque a cabeça da gente precisa estar bem afinada para levar um bocado de coisa, sabe? A gente era o produto mais falado de Arapiraca, que chamava o fumo. Nós era meieiro de fumo. Plantava o fumo e trabalhava com meieiro. Primeiro trabalhamos com peão, lá no seu Ginu. E segundo, quando vinha para cá, era meieiro, já tinha vantagem da meiação. O meieiro
plantava e o lucro dividia, negócio da meia. Aí o Alvecinho tomou amizade comigo, aí pegou e disse, olha, você é quem vai ficar tomando conta disso aqui, o seu Alvecinho. Aí eu cheguei e disse, como, mano? Você bota os trabalhadores e no dia de sábado, cedo, eu chego com o pagamento de cada um. Aí me passava aquilo ali, eu pagava os trabalhadores e ia trabalhar. E assim a gente levou à frente, nós já tinha a plantação de fumo, já boa. Eu cheguei a plantar uma parte de fumo até boa, assim, com as terras arrendadas. Eu arrendava, eu trabalhava com 15, 20 mulheres. Assim, o pessoal mandava tirar leite, eu tinha uma vaquinha, tirava o leite. Aí, nesse tempo eu já estava rico. Aí tirava o leite e mandava a mulher fazer um cuscuz de minha, que a gente relava no ralo, né? Relava no ralo, cuscuz gostoso. Aí tava aquele leite grosso. A mulher trabalhava, ia trabalhar no corral de fumo. Eu dizia, que morava quase tudo aqui, uma comadre minha, tudo morava pelo aquele. Quem vinha pra cá, me trabalhar hoje, tem fumo para instalar. De dia nós trabalhávamos na roça e de noite instala o fumo. E assim fazia. Aí as mulheres levavam a roupa, para de noite, papai pegava o oito baixo, ficava tocando, animando as mulheres cantando e trabalhando no serviço do fumo. E a gente naquela época, a gente vendia o bacheiro do fumo. Não era tanta cor, o pé era muito interessado no negócio da folha. Tirava a sapata, aí ficava aquele bacheirão bonito, aí secava aquela folha, encabeçava todinho. Eu vendia folha mais cara que os outros, porque eu só fazia boa folha. Vendi muita folha, eu sou Norberto. Norberto era um grande comprador de folha. Vendi para Mangerro, na Canoa. Aí, César Cruz, pai do Sérgio ali, do vereador, comprou folha a mim ainda, lá no salão. Tinha a casa e o salão pegado vizinho e o vereador. E assim eu fui levando a vida. Foi quando um ano deu bom, eu comprei isso aqui. Deu um ano bom para mim, eu comprei essa casinha aqui. Aí fiquei aqui, olhando, um dia eu vim embora. Aí comprei isso aqui, aí quando viemos, naquele tempo ninguém tinha um móvel, ninguém conhecia televisão, ninguém... Era um rádio nó do som. O primeiro rádio que saiu foi um rádio nó do som. Ninguém andava mais de pé, não tinha esse negócio de carro, essas coisas não. Hoje é uma coisa muito boa. O terreno, aí agora perto daqui a gente vê, né? O terreno hoje é do seu Zé Juvino, terreno. E do outro lado é o meu. Quando eu olho para ali, chego naquela praça ali, que eu olho para lá, meu terreno chega, dá vontade de chorar. Porque eu vim naquele plano colo, rapaz. Antes do plano colo, não tem aquele juro? Aquele jurado foi quando eu vim no meu terreno. Foi o golpe mais errado que eu dei, foi aquele. 22 tarefas de terra que eu tinha. Então hoje essas 22 tarefas de terra, eu terra todo o sacrifício da minha família. Porque já tinha um comprador, que era o seu Zé Alexandre, que comprou muita terra, né? Aí aquela terra ali eu vendi através de juros, deu dinheiro na caixa. Quando o Fernando Collor entrou como o presidente, que atacou todo o dinheiro do povo, aí quando o Chico da Capial veio aqui me avisar, o Chico da Capial. Aí disse, o senhor tem dinheiro em poupança? Eu digo, pouquinho, que eu não tenho dinheiro não. Tem mais meu cunhado aí, que morava aí de frente. Esse terreno era do meu cunhado, Manelino. Aí ele disse, pois se o senhor quiser perder o juro e ter o seu dinheiro, eu aconselho que o senhor tire. Eu disse, como é que eu faço? Ele disse, eu vai, conversa com o gerente, o senhor disse que é deficiente, tudo que tem é isso. Então o gerente pode liberar o seu dinheiro. Aí eu sim, fui bater na caixa. Quando cheguei lá na caixa, o gerente disse, eu não posso dar informação. Eu sou um empregado. Se eu para dar informação sim, eu sou obrigado aos outros. Como é que eu vou dar informação? Aí eu disse, faça isso comigo não. Aí ele disse, não, eu vou lhe dizer uma palavra. Vai, me lembra. Deu uma palavra, eu digo, diga. Ele disse, se fosse meu, eu tirava o dinheiro. Eu disse, o senhor já me disse tudo, então eu vou tirar o meu dinheiro. Ele disse, não olhe para juros. Aquele juro naquela época, ele dava 95%. O senhor tinha lá uma parte de dinheiro e aquela parte ali, ela crescia muito. Aquele bolo de dinheiro que estava no bolso e o dinheiro ficava lá, ao mesmo tanto que o senhor tinha, tirava. Cada um juro resultado. O cara vendia uma galinha, botava na caixa para ganhar o juro. Aí ele passou o dinheiro.
Aí eu fiquei, esse dinheiro depois eu fiquei com ele em casa, passei pro pedão da farmácia, a dinheiro era talvez de um amigo meu que já morreu, o Manedé, mora ali no Cavaco. Aí eu disseram, o pedão tá quebrado, eu andava ali no Caçadão, aí disseram, o pedão tá quebrado. Aí eu digo, agora eu me ferrei, porque o meu dinheirinho estava na mão dele, né? Ele era dando 2 farmácias. Aí ele meteu-se no jogo do bicho, e perdeu o dinheiro todinho, tá lascado o pedão. Aí eu digo, agora eu calado, não falei nada para ninguém. Aí chamei o Manedé, foi quem trouxe ele aqui, o Manedé foi e disse, Dó, eu não digo nada a você, mas sendo você inventa um negócio aí que ele passa o seu dinheiro. E quando eu arrumei o dinheiro, ele disse, aí quando eu aparecer um terreno, eu vou comprar de novo um pedaço de terra para mim trabalhar. Então ele chegou e disse, tá certo, quando você quiser você me avise antes de um mês. Aí trazia o juro, agora se eu não vou pagar o juro que está ocorrendo. O juro que ele me pagava 25%, já era um juro da fera. Aí pagou com uns 2 meses de juros, que eu fui no segundo mês, eu disse, agora o mês que vem você me traga o principal, que eu tô olhando o terreno ali, tá quase um negócio fechado. Mas menti, eu não falei a verdade. Aí ele chegou e disse, tá certo. Aí quando foi uma boca de noite, o pedão chegou aqui com a bolsa debaixo do braço, trouxe o dinheiro, me entregou. Aí fiz, aí fui construir esse salão, que hoje é uma casa de uma filha minha, aí era um salão, um virador de fumo meu, aí vizinho. Aí isso aí, hoje é aquela menina, que é agente de saúde aqui, e que mora ali. Ela pagava aluguel, eu digo, faça daí uma casa aí, vamos construir, você morar, pagar aluguel. E assim foi a vida, né? De sacrifício, as coisas não eram de vantagem, tinha e cantava no meu salão só. Era aquele verso bonito, rapaz. E eu era enxerido. Rebanho de mulher, eu ia pegar pão para dar às mulheres de noite, na instalação de fumo e confeito, porque quem bebe se embebedava. Eu me bebedei muitas vezes, só para ter morrer. Negócio de currar de fumo, bebedava. Naquele tempo botava veneno, destalhava, tirava os olhos do fumo com a mão. Os cabelos do braço tudo ligado do meio do fumo, que naquele tempo o fumo era forte. Só enrolava a copinha do fumo. Aí ninguém fazia segunda não, era tudo primeira. Era assim, porque vendia muita folha na época. Se embebedava, aquela folha, fazia aquele pilão de folha, amarrava a mulher, encabeçando a folha e botando. Os cabos chegavam aqui, puxavam a manoca daquela que eu olhava, chegava a clarear. Cheirava aquele cheiro, que nem cheiro de jaca, a folha do fumo, fermentada. E ali era preciso o cabo ter nervo forte. Muitas vezes eu caí em cima da cama e vomitando aquela água verde. Negócio muita gente sofria na época, muita gente não aguentava não. Era triste, era um trabalho ruim. Uma seca, secou, perdemos a lavoura, o papai tinha plantado uma roça, aí o milho não vingou bem, que nos 70 foi a fome da farinha, aquela fome da farinha, que a gente botava a farinha no prato e ela escadava, era da Araripina, farinha. Eu chegava no mercado ali, com frente ali, onde era o mercado antigo, ali eu ia ajudar um amigo meu, ele vendia farinha. Aí ele vendia farinha e ele me dava um pouco, eu trazia para casa, naquela época, que a fome maior foi da farinha, nos 70. Eu olhava assim, eu dizia, eita, aí morreu o menino de fome. Eu já tinha meus filhos, já tinha o Givão, os outros meninos, aí foi quando foi da vez que eu desci para a usina para ganhar dinheiro, e no final, foi chegando pertinho do inverno, aí vim embora, ponhei a roça, quando foi do meio para frente, graças a Deus, estava todo mundo com fartura dentro de casa. Feijão, milho, batata, broba, e tudo nós tínhamos. No 70, na era de 70, eu fui parar longe. Sabe para onde eu fui? Para São Miguel. São Miguel não tem aquela ladeira, tem aquelas casas ali. Ali eu trabalhei num canavial de cana, em 70. Apertou a crise, veio a seca. Apertou a crise, aí eu fiquei lá, mais um tio meu, só tinha direito conta e meia, não dava duas, só dava conta e meia. Aí o fiscal
dizia, o gerente dizia, passa o carreador e um mês vocês mexem aí nessa folha da cana, ganham dinheiro, que cedo vocês largam. Porque era muita gente para trabalhar, descia do sertão, foi naquela crise. Aí eu disse, tá certo, e assim a gente fazia, tirava a conta, então assim, meio-dia já tinha lá, acabado o serviço, ia pescar naquele rio, pegar caranguejo, aí fazia aquelas cordas de caranguejo, de guaiamum, aí que ia vender de noite no bar, no restaurante, né? Aí levava aquele, aí ia vender lá. Aí tirava aquele dinheirinho e trazia as coisas para casa. Nessa época era 2 partidos, não existia mais que 2 partidos, era PMDB e Arena. Os caras passavam, diziam uma coisa e outra. Eu andei muito com comício. Os comícios eram esses carros de som, aquelas bandas lá, tudo tocando, e nós tudo pulando, e os candidatos eram dos candidatos. Lá e ali, um acompanhava um partido do outro, botavam um comício no canto, outro no outro, não podia se misturar não. Era, rapaz, um negócio sério. Ali, era coisa feia, andei muitos comícios. Aí quando criou o meu mundo de partido, ninguém hoje mais sai, tem um partido sério, mais seguro, porque hoje nós mesmos, hoje, reconhece por nós, eu estou com essa idade, vou fazer 85 anos, mas ainda voto. Não é mais permitido para mim votar, é porque eu gosto de votar. Eu gosto de votar. O meu primeiro voto foi na Lagoa da Canoa, eu tinha 16 anos. Morando lá, eu voltei para o seu Antônio Francisco da Canoa, me lembro das coisas. Então, meu primeiro voto foi na Canoa. E de lá para cá, eu nunca perdi uma eleição. Nunca perdi uma eleição. Acompanhei esse pessoal do deputado carregando gente, fazer consulta de vista, essas coisas. Em tudo eu acompanhei para a casa do deputado Nezinho. Lá na cozinha dele era uma mesa bem grande. A dona Paula ficava lá, todo mundo ia tomar café lá. Ele ficava perto, tinha o escritorinho de lado, e a casa de varanda lá. A gente ficava aquele meio grão de gente. Ele pegava uma caminhonete e o pessoal vinha me botar em casa, porque eu nunca passei em carro. Aí vinha me botar aqui. Eu trabalhei pro Rogério, pro Ricardo, tudinho na época. Eu era representante da comunidade, o pessoal confiava meu, era muito procurado. Era muito procurado do Albuquerque, do Albuquerque, tá? E a dona Maria, quando eu chegava ali no escritório, não ficava ali não, no balcão. A avó do Dudu, ela me mandava, não, seu Dó vem pra aqui, conversar mais eu trabalhando, ele conversando mais eu. Aí eu dizia, aí ela dizia, seu Dó, o senhor vai almoçar mais eu hoje, dia de feira. Era meu mundo de gente ali, naqueles balcão, o negócio do catório, né? Aí eu dizia, mas eu quero ir para casa. Aí ela dizia, não, o senhor depois vai para eu vou mandar o Josa lhe botar em casa. Mas o senhor vai almoçar mais eu. É a dona Maria, que já morreu, Deus põe ela onde fosse vida. O Luiz Pereira Lima, o Claudenor, Renô Albuquerque. Eu, apesar de uma vez, o senhor Zé Alexandre me chamou, e lá para o Marcelinho. Na campanha do Ricardo, estava ele, o Zé Barbosa. Então o Ricardo se trouxe perto de eu assim, o seu Zé Alexandre foi para o birô. Aí o Ricardo se trouxe perto de eu. E o meu candidato era o Dudu. O Dudu era uma pessoa excelente comigo. E eu já tinha dado uma palavra ao Dudu. Aí o seu Zé Alexandre, com aquela amizade comigo, me dando todo carinho da vida. Aí sentou. Aí disse, Dó, meu negócio agora que eu mandei ele chamar aqui, é política. E eu ali, o Marcelinho, todo mundo. Aí eu disse, diga, pode falar. Ele disse, por que o Ricardo? Eu não quero que o Marcelinho seja mais candidato. Mas nós precisamos de um candidato aqui. Então o Ricardo faz parte da família e a gente elegeu o Ricardo para a gente ficar com uma pessoa para ter os nossos contatos. Tá certo. E eu mandei ele chamar, porque eu confio em você, e para você ficar com o Ricardo, trabalhando com nós. Fernandes. Toda a vida foi Fernandes, nunca mudou. Primeiro morador, seu Geto, seu Zé Miúdo, ali no Breu, o seu Cissão, seu Zé Teto,
Tudinho já morreram, esses senhores. Tudinho já morreram. É os pessoal mais velho. Ainda hoje nós temos pessoas da idade aqui. Tem 2 anos que está acamada com a dona Helena ali, depois da curva aí. Tem uma casa assim. É de onde era a casa do seu Jeto. Olha lá. Ainda está lá a casa. E o cruzeiro ali era só a cruz. A cruz e o percurso do pessoal andar de pé. Fazia ali, limpava, saía rezando. Ali não tinha energia, não tinha nada. Então aquilo ali era dentro do mato. Aquela trilha, o pessoal ia orar lá. Já tinha o nome de o Morro São Silvestre. Ali. Aí a gente, depois que botou uma gambiarra lá, aí foi com o seu Zé Alexandre, foi comprando terra por ali, aí ele tomou amizade comigo e disse, Dó, vamos botar energia ali. Aí quando de fé o carro chegou e começaram a trabalhar, lascar energia lá. Aí quando é um dia, eu conversando aqui na frente da igreja com ele queria olhar a igreja, deixava a chave aqui, a chave ficava comigo e eu ia mostrar a igreja a ele. Aí ele chegou, aí eu falei em nome dele, nisso aí, agradecendo o negócio da energia, ele foi, me chamou e disse, ô Luciano. Eu disse, foi o trabalho, Luciano, muito bem. Aí eu saí. Aí ele fez uma capelinha, botou cerâmica, aí fez aquele trabalho todinho de energia, ele teve uma cenação uns tempos aí, fazendo aquele negócio como Morro Santo. Aí você ia caminhar daqui, você ia da igreja lá das Cacimbas, para aqui a caminhada e ali a cenação. Ele comprou cadeira, me entregou, ficava lá na igrejinha. Aí ele ia amarrar a dona Helena e o pessoal dele estava lá, a gente ficava assistindo. Amor, a cenação era ali. Aí foi tá com poucos anos que já faltaram ali. Há poucos tempos que já faltou isso aí. Aí ficou uma coisa linda, bonita. Hoje eu não ando mais. O Gel cansou de me carregar lá para riba. Quando foi as construções, tudo era comigo. Pegava para levar água, para levar alguma coisa. Ficou 2 cancelas ali. Eu ficava agachado, eu trancava às 7 horas da noite e abria de manhã bem cedo. De manhãzinha abria ali, para o pessoal fazer as caminhadas. Para lá para o morro, fazer as penitências. E assim foi. Não, mas aqui eu acabei criando meus filhos. Casei eles quase tudo aqui. Morando já aqui e ainda estou aqui. Ainda estou aqui através disso aqui, não saí. E também não aumentei a minha casa, não aumentei sim, porque essa casa minha ela era daqui para cá, do Sextão para cá. Não tinha aquela parte. Na frente era uma área. Aqui era um quarto. Ali era outro e lá na sala outro, 3 quartinhos. Aqui era a cozinhazinha, com um balcãozinho ali. Aí eu aumentei, depois eu aumentei essa parte para lá. Fiz uma cozinha e um quarto, aí um banheiro. Aí meu pai morou no outro lado, aí tinha um salãozinho, aí ficou a vida toda mais eu ali. Aí São Néstor Rosa, na época eu fui presidente de barra aqui, aí foi o senhor Néstor Rosa foi quem mais me incentivou. Para eu ser ele e o compadre Daci. Aí, nessa época, a associação era na mão do Finado Joãozinho. Finado Joãozinho é a família do seu Eduardinho. Eduardinho do fumo, né? Aí comprava muito fumo do Eduardinho, ainda vendia uma safra de fumo a ele, Eduardinho. E seu Néstor fazia pagode, aqueles pagodes, era o coco de roda e tudo. Eu carreguei aqui na época do seu Néstor Rosa e o João dos Santos, ônibus de gente daqui para Maceió. Cheguei a falar com o governador, Suruagi naquela época. Aí me deram um microfone lá e fui liberado para lá para representar o povo. Lasquei a boca para cima. É que para cobrar um negócio de trabalho, sabe? Que tinham prendido os dinheiros, o povo não trabalhar, não soltaram os bancos, não soltaram dinheiro. E fizemos aquele negócio daquele manifesto. Com as faixas, eles fomos para aquele campo de gente na frente do palácio. Aí chegaram lá, quem representa essa turma aí? Aí botaram eu. Eu digo, eu estou ferrado. Aí eu vou. Aí cheguei lá, peguei o microfone, conversei, sobrou a gente com aquela orelhona dele. Aí disse, vamos resolver o problema. E resolveu. Resolveu com as caminhadas na deu. Era um negócio sério. Foi 3 mandatos aqui.
sem perder uma eleição. 3 mandatos. Ganhei posta. Um amigo meu, a maioria conheceu ele, trabalha com o seu Aurelino, na Jorginho. Aí disse, fui viajar para São Paulo com um caminhão. Aí ele disse, se o dó for eleito, eu vou dar 10 graus de cerveja. Aí o outro disse, eu dou tanto de frango. Aí eu digo, e agora? Eu vou ver. Aí foi a eleição para frente, os cabas me fizeram medo, eu quis desistir. Aí disseram, não desista não. Aí eu desisti e ganhei a eleição, a primeira eleição eu ganhei com uma diferença de 35 votos. De um para o outro. O seu Zé Lopes cansou de me carregar para reuniões. Aí, nessa época, a segunda eleição, disputei e ganhei. A terceira novamente. Aí disse, agora eu vou dar uma parada, que meu menino pediu, papai, papai, não vai mais não, papai, eu é um humilhoso. Não viu ter aquela época da frente de serviço? Ali eu trabalhei com meu mundo de gente, naquele tempo. Mulher, homem, a mulher varrendo ali e os homens limpando do pé de seca e outro pé. Lá da Maria Nova, até o Ato do Garinho. Aquele campo de gente. Consegui andar para Maceió, esse canto, para trazer essa água daqui, essa água para aqui, foi tudo do meu tempo. Eu cheguei, tem a festa do cavaco, lá estava Ceci, Célia Rocha, Julião, Zé Alexandre, o Dudu Albuquerque, aquela família toda. Aquele povo só parlamentar, só gente forte. Quando cheguei lá, aí na beira da mesa assim, a mesa, ô seu doido, tá, Célia Rocha e tudo, disse, para aqui meu velho, senta para aqui meu velho. Aí eu cheguei e disse, não, eu não vou me sentar porque eu vim trazer um recado da comunidade da Vila Fernandes. Eu, como represento o pessoal, sou carregador de recado. Eu vou falar aqui para vocês me atendem. Aí a Ceci Salantra, diga meu velhinho, o que é que o senhor quer? Eu digo, eu quero a água do rio São Francisco na Vila Fernandes. Porque eles vão até o serrote e não vem para cá, aí a minha meta é essa, eu vou dizer para vocês que estão aqui. Se daqui para lá não chegar água lá do rio São Francisco no Fernandes, a minha ordem é essa, para o meu pessoal que quiser me acompanhar. No dia da eleição não sai um de casa para votar. Bem assim mesmo. Aí a Ceci chegou e disse, ela levantou-se, abraçou-se comigo, tomou assim na minha cabeça e disse assim, meu velhinho, fia a cabeça que a água vai para lá. Isso eu disse isso, quando foi na segunda-feira, o Tiroel, marido da Célia Rocha, parou aqui numa caminhonetona grandona, aí chegou e disse, entra aqui. Aí subi, fiquei mais ele, a máquina estava trabalhando, cavando a vala da água, lá na Vila São Francisco. Aí subi em riba dessa máquina, e você só vai descer quando ela passar lá, na frente da sua casa, lá para baixo. Aí veio a rede d'água. Aí quando veio a caminhada, eu disse, aí vai ter um problema. Aí disse de quê? Porque a água não chegou lá na derradeira casa do Fernando, não. Ela chegou até aqui, aí só vai ver que vai ter um problema. Aí Ceci e tudo. Aí quando paramos o carro, aí chegou uma filha do compadre Sebastião, irmão do seu Nelson, e disse, ô gente, vocês estão fazendo o que aqui? Perderam o caminho ou se perderam? Bem assim mesmo, rapaz. Eu disse, ó, eu não disse. Aí a doutora Célia disse, o senhor dá bem que me disse. Disse, para. Aí falou, disse, olha, aí foi quando ela falou, que não, aqui não é Fernando. Fernando ali de onde ficou a água para trás. Para cá não é Fernando, não. Aí, quando foi na segunda-feira, aí bateram aqui, elas ficavam caçando até da radeira casa, lá ali, naquele tempo. E assim foi que chegou a água. E a gente pega a água, ainda hoje tem uns açudes ali. Chama Açude da Luzia. Hoje é dentro da gente de São Alexandre. Vem aqui embaixo. Abaixo da casa do meu menino ali. Eu carreguei água na cabeça, sabe de onde? Do pau-ferro. Lá do açude do tio da minha mulher. Pra aqui com um pote d'água na cabeça. Não era negócio de barro não, era um pote. Pote de barro. Aí fazia aquela rodinha, botava na cabeça e botava o pote em cima. E vinha de lá pra cá. O carro-pipa, o seu Nezinho, pai de Ricardo, trazia aquele carro-pipa e botava ali, na praça, com frente à igreja. E ali o povo vinha, eu vinha de lá da Lagoa da Pedra, do outro lado do terreno, pra cá pegar água aqui, com o barro. Aí achava aquela água ali. Nessa época, a gente, quando terminava de descarregar aqui, ia pra Lagoa do Rancho, pra lá.
Aí, nezinho com tudo, aquele camboio de gente atrás, e lá o carro d'água na frente. Chegava lá, passava água para todo mundo. Na minha época, como presidente, eu queria uma padaria. Aí o Pereirinha, na Imaté, ele disse, seu Dó, todo mundo sabe que você é mais por Dó, né? Pelo nome próprio, que é Atênio. Aí ele disse, seu Dó, eu queria uma padaria. Ele disse, o primeiro lugar, seu Dó, tá água. Tem um projeto bom por aí, do Poço Artesiano. E bota uma máquina para tirar a salina das águas aqui da Salgada. E fica para uso. Aí eu digo, eu quero o poço. Aí trouxemos um poço, e colocou, eu despachava a água ali, diretamente para o pessoal, aquele aparelho desassalinava a água, aquela água dava retorno para uma caixa, da caixa fazia fila, 4 filas, aquela fila de gente com a carreira de barro, eu abria a porta e jogava água para o povo, a máquina. O poço custou 19.500 naquele tempo. Mil era conta, sei que não era palavra não. Sei que era um dinheiro grande. Aí esse poço desassalinava água para todo mundo. Carregava de caminhão d'água o povo aí. Estou falando sua história. O poço da comunidade da Vila Fernandes, ele deu 3.600 litros d'água por hora. Dava a vazão dele quando estourou a água. Aí o cara queria cavar, para capar dinheiro, eu escapou, não completou o poço, eu nunca gostei de sacanagem. Aí eu disse, não, aqui o senhor vai cavar o valor da Radeira do Tostão, que é o projeto da água. Deu o que der, agora eu quero cavar o completo. Aí quando cavou, a água estourou. Aí bem na praça está o poço lá. Isso aqui começou na escola, eu pegava um copo d'água, eu fiquei canhoto sem querer, por causa disso. Aí o copo d'água eu pegava, quando eu não tinha mais limpo, caí, quebrei muitos copos d'água. Eu dizia, chegar em casa, papai, o meu braço está esquecendo, está ficando esquecido. Aí os meus irmãos diziam, não é para não ir para a roça, é para não ir para a roça. Aí ali foi e terminei ficando na situação. Aí, através do meu aposento, saiu através disso aqui. Rapaz, eu era pequeno na época. Na época da escola, eu não tinha essas idades grandes, não. Era pequeno. Eu me criei. Eu trabalhei muito de estrada depois disso. Mas enganchava aqui. Aí ficava um calo bem assim, por debaixo do braço, e eu com essa mão aqui trabalhando. Eu fazia. Eu tinha uma base de seus 12 anos. Não, ninguém ia médico, naquela época não ia no médico não, dizia que era manhã. Aí aquela manhã eu caía no chão e embolava, e aquela dor rolando no braço, aí poucos tempos, aí o braço esqueceu. Aí não, esse dedo não faz isso não. Tá vendo aí? Aí não embola não. Aí isso aqui, através disso aqui eu andei aqui no INSS daqui, um bocado de vez, e não me aposentei. Aí o doutor Nécio Brandão, aí me pegou um dia e disse, eu vou lá aposentar, doutor Nécio Brandão. Aí me tirou para Maceió. Cheguei em Maceió, doutor Biratã. Aí disse, eu tenho o braço. Aí disse, doutor, que eu tenho isso aqui, que eu posso contar ao senhor isso aqui, esse braço não movimenta não. Ele disse, você sente alguma coisa no braço? Não, senhor. Aí chegou e disse, eu vou quebrar o braço. Eu sou médico, né? Acabar eu emendo de novo e o senhor vai para casa. Tá bom. Aí pega o braço, bota aqui. Pegou meu braço em cima do birô, tirou com um martelo de borracha. Aí o meu jeito de um martelo. Aí arrochou. Em pé aqui na cabrita. E olhando para mim, se eu fazia cara feia. O doutor. Aí, quando terminou, eu disse, muito bem. Fiz nada. Aí, quando de fez, chegou a carta. O senhor está aposentado. O doutor deu aposento. Maceió, doutor Biratã, Maceió. Através do doutor Nécio Brandão, que é cunhado do Júlio Uli. Foi candidato a vereador, doutor Daniel. Esse pessoal tudinho me ajudou nessa parte. E essa foi aposentada através disso. E eu andei no INSS um pouco de vez. Quando chegava a minha vez, parou. Morando aqui, e eu tinha uma irmã que morava lá na Zé Norato, que morreu, a minha irmã.
Então, morava na Zé Norato, eu dormia lá para ir para a fila do INSS, mas tinha uma sorte que nunca chegava o dia de eu vencer a fila. Aí eu perdi o braço. E através disso, ainda estou aqui. Assim mesmo eu trabalhava. Era eu e a minha mulher. Eu pegava num canteiro, numa banda, e ela no outro, no canteiro, ia levando. Ainda virava fumo. Eu ainda trabalhei em viração de fumo. Uma vez a bola de fumo arriou aqui, no meu salão aí. Bateu aqui na caixa do meu peito. Aí quase que eu caí, me pegaram. Abri a boca pro sangue sair. Veio aquele gosto de sangue. Aí sofri, rapaz. Sofri, que eu ainda estou sofrendo. Ainda estou sofrendo. Eu tenho um bisneto que é o meu amor, é o meu coração. Ele está na escola. Chega já. Valentim. É valente ele. É valente inteiro, que ele vem se abraça na cama ali, mas meu vô, eu lhe amo, vovô. Me lasca beijo, rapaz. Todo canto beija eu. Eu me amo, meu vô. As meninas gostam de ver quando dá lá para dele, não é para bater nele, não. Ele corre para cima dele. Chega, vovô, quero bater nele, vovô. Será possível que eu vou apanhar direto? Eu digo, não faça nada errado, não. Meu bisneto. Neto eu tenho, são 2, 4, 5, 6 netos. Aí eu explico as coisas, mando eles rezar, né? Porque hoje a reza, o povo está esquecendo. A reza, hoje com essa história de evangélico, é mais do meio mundo. Eu sou porque o menino veio fazer. Primeiro foi o Ricardo, né? Que veio. Aí chegou, o Ricardo veio aqui, falou comigo. Aí disse, eu quero que eu faça parte do programa Raiz de Arapiraca. O senhor pode fazer? Eu digo, posso, pode mandar. Aí pegou os dados todinhos, depois veio o rapaz, me deu a instrução aqui, o outro menino de moto. Aí ele chegou e disse, é a cabecinha, viu? O Ricardo bateu aqui na minha cabeça, disse, é a cabecinha, memore, que o senhor vai conversar um bocado de coisa. Vamos fazer um bocado de pergunta. Você já lembra de alguma coisinha que passou-se? Eu disse, eu não posso mais lembrar de tudo, mas de um bocado eu vou mais lembrar. Aí foi o Ricardo. Aí disse, olha, um pessoal no dia 22, às 9 horas, vai chegar um pessoal aqui falar com o senhor. Vai conversar com o senhor e fazer umas perguntinhas ao senhor. E o senhor, ninguém vai lhe dar dica não, é para o senhor responder, viu? Eu digo, vou ver se eu acerto. Ricardo é a pessoa de ouro. Quando chegou, eu perguntou que para eu fazer parte do Raiz de Arapiraca, a história. A história da Arapiraca eu não posso contar porque não é possível, né? Aí ele disse, não é não, você vai contar a sua vida, o que o senhor passou da sua adolescência até hoje. O que ia lembrar pode falar. Ele disse, o que você ia lembrar pode falar, Ricardo. E a cabecinha no lugar, apura as coisas. Então, para mim foi uma nova vida, apesar de tudo, porque a gente chega a ficar com emoção. Na verdade, né? Porque o que eu já passei, só sabia eu. Da vida. Então, eu acredito que agora nós temos uma renovação. Porque nós fomos eu fui enxergado. Fui enxergado pelo Ricardo. Eu vou fazer parte disso até a última hora do meu dia. De hoje por diante. É o que eu tenho a responder. Não sei se eu errei, não sei se eu acertei, mas foi sempre assim. Aí eu fiquei emocionado e respeito a palavra, né? É porque eu sofri muito. E aí quando tem um sofrimento que ela lembra, é uma coisa diferente. Não foi fácil, não. Foi todo de sacrifício, de bem pelo respeito. Nunca, graças a Deus, meu pai, que me concedeu a vida até hoje e vai continuar nós todos. Então, eu nunca peguei nada de ninguém. Nenhuma cabeça de fósforo, eu fui honesto. E a honestidade é que entrava a caráter da gente e de um cidadão qualquer, na verdade. De dó quem botou o apelido e foi a minha mãe mesmo. Ela me chamava Tidoro. Pelo meu documento, meu nome certo é Artênio José Oliveira.
E no apelido Arapiraca toda me conhece. É só por dó mesmo. Arapiraca em peso. É de política, outras pessoas conhecidas, outras entidades. O seu dó, será que as crianças pequenininhas passam? Seu dó, o senhor tá bem? Eu fico sentado naquele banco ali, e os meninos passam, rapaz. Aí chega a me dar aquele alegria por dentro de mim, sabe? Quando as crianças vêm me dar a benção, sem ser afiado nem nada. Eu digo, comprar um confeitinho para chupar, mas a gente não pode acostumar, mas não criar problema, né? A gente vem quando dá um negocinho, a palavra é seu parinho, esse é meu parinho, Deus abençoe, com todo respeito, entendeu? Ainda hoje todo mundo é dó, e tem a dó do povo. É que a mamãe foi que botou o apelido de Atidoro. A palavra que eu tenho a finalizar, em primeiro lugar, a saúde para cada um de nós, que Deus Pai proteja todos nós, né? E também a presença de vocês que estão aqui fazendo entrevista comigo. Eu não sei se eu acertei ou errei, mas na verdade, para mim foi um dia feliz, relembrar o meu passado, né? Que ninguém sabia. Então, então é isso mesmo que eu tenho a falar e dizer. E agradecer ao Ricardo pela essa confiança que ele trouxe em mim, de você vir fazer esse trabalho aqui. E vamos para frente e ver o que vai acontecer. Fique com Deus e o Pai e o Divino Espírito Santo é quem toma conta de cada um de nós. E tchau.